Em 2025, quem olhou para o mercado brasileiro de ações viu uma coisa assim impressionante, quase inacreditável. A gente viu small caps com dividend yields explodindo. Estamos falando de Guararapes beirando 50%, Vulcabras e Direcional passando de 25%. São números que, assim, você não vê todo dia em lugar nenhum do mundo. A grande questão que emerge dos dados e que a gente vai discutir aqui é: o que realmente explica esse fenômeno? Foi um reflexo da saúde de ferro dessas empresas? Uma consequência de ciclos de mercado muito positivos? Ou foi algo mais pontual, uma espécie de corrida ao ouro com as empresas antecipando tudo o que podiam antes de uma nova regra de tributação de dividendos? O meu ponto de vista é que a resposta está nos fundamentos sólidos dessas companhias. Eu vou defender que, embora os fundamentos sejam, claro, importantes, o que de fato fez a diferença e explica essa anomalia toda, foi a reação estratégica das empresas a essa mudança regulatória que estava vindo. Sem ela, os números não teriam sido nem de perto o que foram. Para mim, a chave da questão está em olhar a história que levou a 2025. Esses dividendos gigantescos não surgiram do nada, né? Eles são o resultado de anos de trabalho bem feito. Pega o caso da Vulcabras ou da Grendene. São empresas que passaram anos acumulando caixa, com uma disciplina financeira quase religiosa, sabe? Controlando custos, otimizando a operação. O dinheiro estava lá no balanço, como resultado de uma gestão muito competente. Distribuir foi uma decisão, mas a capacidade de distribuir é o que realmente importa. E não foi só isso. A gente teve ciclos setoriais muito fortes, mas uma empresa ter caixa É o normal, é o esperado de uma boa gestão. O que não é normal é ela decidir distribuir tudo de uma vez, esvaziar as reservas num único ano. O que fez 2025 ser tão diferente? A sua explicação sobre a boa gestão não aborda o timing. Por que agora? O timing tem a ver com a confluência de fatores. O ciclo da construção civil, por exemplo. A gente precisa lembrar que vínhamos de um período em que o Minha Casa Minha Vida foi reestruturado e a demanda por imóveis de baixa renda explodiu. A Direcional e a Cury, com suas operações super enxutas, souberam capturar isso como ninguém, transformando vendas em caixa de uma forma muito rápida. O dividendo foi a consequência natural desse sucesso. E para completar o cenário, a gente tem o terceiro fator, que é a matemática pura do dividendo yield. O dividendo dividido pelo preço da ação. O denominador, o preço, estava no chão. No chão é pouco, estava largado. Exato. Muitas dessas empresas negociavam abaixo do valor patrimonial, com um P sobre V pre de 0,8, 0,7. Em alguns casos, o valor de mercado era quase o mesmo que o caixa líquido da companhia. O mercado estava precificando um cenário de desastre que, na verdade, não se concretizou. Então, você junta uma geração de caixa espetacular, um ciclo setorial favorável e um preço de ação amassado. O resultado não poderia ser outro senão esses yields estratosféricos. A oportunidade estava na combinação desses três elementos fundamentalistas. Olha, eu concordo com toda a sua análise sobre os fundamentos. As empresas estavam, de fato, saudáveis e baratas. Mas isso tudo era a condição necessária, era a lenha na fogueira, não era o fogo. A faísca, o evento que transformou um potencial de dividendos altos em um pagamento extraordinário e concentrado, foi uma só: o anúncio do governo de que a isenção de imposto sobre dividendos para a pessoa física ia acabar. O que a gente viu foi uma corrida antes da taxação. As diretorias, de forma absolutamente racional, olharam para suas reservas de lucro, para os lucros do ano e pensaram: é melhor distribuir tudo agora, com isenção para o nosso acionista, do que guardar e distribuir no futuro com imposto. Isso concentrou em 12 meses pagamentos que talvez fossem feitos ao longo de 3, 4 anos. A excepcionalidade do evento de 2025 não vem da saúde das empresas, mas sim dessa decisão temporal motivada por um fator externo, puramente regulatório. Entendo o seu ponto e não discordo que a mudança tributária foi um gatilho, mas existe uma diferença crucial entre gatilho e causa.
A causa dos dividendos é o lucro, é a geração de caixa. O anúncio da taxação não cria dinheiro magicamente no balanço da empresa. Ele apenas muda o incentivo sobre quando distribuir esse dinheiro. Se a Direcional não tivesse vendido milhares de apartamentos e transformado isso em caixa, não haveria nada para antecipar. Se a Unipar não tivesse se beneficiado de um ciclo favorável nos preços de químicos, não haveria lucros extraordinários para distribuir. A história real, a causa primária, está na capacidade dessas empresas de gerar valor. O resto é sobre o timing da distribuição, que eu concordo foi influenciado pela questão fiscal. Mas focar só no gatilho é como dar todo o crédito pela explosão à faísca, sabe? Esquecendo que era preciso ter um tanque cheio de combustível. Mas essa sua analogia é perfeita para o meu ponto. O tanque de combustível estava lá, é verdade. Mas ele poderia ficar lá por anos, sendo usado aos poucos. A faísca é o que causa o evento extraordinário, a explosão. Em condições normais, uma gestão prudente não esvazia suas reservas de uma vez. Ela mantém um equilíbrio entre reinvestir no negócio, pagar dividendos consistentes e manter um colchão de liquidez para oportunidades ou crises. O que vimos em 2025 foi uma quebra completa desse comportamento padrão. Foi uma decisão atípica, que só se explica por um incentivo externo igualmente atípico e poderoso. O catalisador, nesse caso, é mais importante que a pré-condição, porque ele alterou o comportamento da gestão e concentrou o evento no tempo. Por isso que foi algo pontual. Uma tese estrutural sobre o nosso mercado. O Brasil sempre teve uma cultura de dividendos forte, especialmente em empresas mais maduras, com um payout historicamente elevado. A isenção fiscal foi, por décadas, um pilar que sustentou essa cultura, né? O que vimos foi simplesmente essa característica estrutural levada ao extremo por uma circunstância única. As empresas saudáveis, com caixa sobrando, usaram a última janela de oportunidade para maximizar o retorno ao acionista dentro de uma lógica que já faz parte do DNA do nosso mercado de capitais. Não foi uma anomalia que contradiz a regra, foi a regra levada à sua máxima potência. E essa é a beleza da tese fundamentalista. Você encontra uma empresa como a Vulcabras, que fez o dever de casa por anos, silenciosamente, e de repente o mercado te dá a chance de comprá-la a preço de banana, justamente quando ela decide abrir o cofre. É uma confluência rara. Mas tratar isso como uma manifestação exacerbada da regra não é perigoso. Isso não corre o risco de induzir o investidor a uma conclusão completamente equivocada sobre o futuro? Quando a gente olha para um yield de 50% e diz, veja a força estrutural do nosso mercado de dividendos, criamos uma expectativa irreal. O yield da Guararapes não vai ser de 50% de novo. O da Vulcabras não será de 30%. Justamente porque a condição que os provocou essa corrida quase desesperada para fugir de um novo imposto era única e finita. Acabou. Chamar isso de estrutural quando foi claramente um evento conjuntural é, na minha opinião, um erro de diagnóstico. Foi uma anomalia, uma festa única. E agora a festa acabou. Quem chegou atrasado não vai ver nada parecido. Ok, entendo o ponto sobre a sustentabilidade, e é óbvio que esses yields não vão se repetir nesse nível, mas acho que essa visão deixa de fora o peso do fator que eu mencionei antes, que é puramente de mercado, o preço da ação. A gente não pode esquecer o denominador dessa conta. A discussão sobre o numerador, o valor do dividendo, é importante, mas o denominador foi igualmente crucial. O pessimismo no mercado, a aversão ao risco Brasil, os juros nas alturas, tudo isso esmagou o preço das ações. Se as cotações estivessem em patamares mais justos, em múltiplos mais normais, mesmo com essa antecipação de dividendos, a gente estaria falando de yields de 15%, 20%. Ainda excelentes, mas não os 30%, 40%, 50% que vimos. Essa distorção de preço foi um amplificador massivo, e isso é um fenômeno de mercado, não regulatório. Sim, concordo 100% que o preço baixo amplificou o resultado final. A matemática é clara, ninguém aqui discorda disso. O mercado estava pessimista e deixou esses ativos muito baratos, mas isso só fez um número já extraordinariamente grande parecer gigantesco. A questão central para mim continua sendo:
por que o numerador, o valor absoluto do dividendo em reais, foi tão grande em primeiro lugar. Foi porque as empresas não distribuíram apenas o lucro do ano. Elas distribuíram o lucro do ano mais uma parte gorda das reservas de lucros acumuladas de anos anteriores. E por que fizeram isso? Para fugir do imposto? Sem essa corrida, o numerador seria muito menor. Estaríamos discutindo yields altos, sim, talvez na casa dos 10 a 15%, o que já seria fantástico, mas não estaríamos aqui chocados com os 50% da Guararapes. O preço baixo potencializou o efeito, mas a causa da anormalidade no numerador foi a mudança regulatória. Foi ela que abriu as comportas do caixa. Mas, veja bem, essa decisão de abrir as comportas só é possível porque as comportas estavam cheias. Uma empresa endividada, sem caixa, não poderia ter feito nada, por mais que quisesse. O que me parece é que estamos discutindo a importância relativa dos fatores. Para mim, o fato gerador, a condição sine qua non, é a saúde financeira. Foi a década de boa gestão que encheu o reservatório. A mudança fiscal foi apenas o aviso de que a chuva ia parar, então resolveram usar a água toda de uma vez. A história principal é sobre como o reservatório ficou cheio. E para mim, a história principal é sobre o evento que fez todo mundo abrir a torneira ao mesmo tempo. Porque no mundo dos investimentos, o timing é tudo. Entender que 2025 foi um ponto fora da curva, motivado por um evento não recorrente, é a análise mais importante para quem pensa em alocar capital para o futuro. Se você compra uma ação esperando que aquele dividendo se repita, você comete um erro grave. Se você entende que foi uma distribuição única, provocada pela mudança de regra, sua decisão de investimento será muito mais informada. Por isso, defendo que o catalisador tributário não foi apenas um detalhe, foi o fator determinante da história. No fim das contas, o que eu defendo é que a explicação para os dividendos extraordinários de 2025 é multifatorial e a base de tudo é fundamentalista. Ela começa com a forte geração de caixa e a disciplina de capital, passa pelos ciclos setoriais que impulsionaram os resultados e, claro, é amplificada pelos preços extremamente deprimidos das ações. A iminente taxação atuou como um acelerador, um gatilho que concentrou esses pagamentos no tempo, mas a capacidade de pagamento que foi construída ao longo de anos é o elemento central e indispensável da análise. Sem lucros e caixa, não haveria debate, porque não haveria dividendos para distribuir. Eu concluo reafirmando que, embora a saúde financeira fosse a condição prévia e necessária, o fator que explica a excepcionalidade e o timing dos pagamentos foi a reação estratégica e pontual à mudança na legislação. O que testemunhamos foi um fenômeno muito mais regulatório e comportamental do que puramente operacional ou de mercado. Foi uma anomalia temporal, uma concentração de valor que não se repetirá, e reconhecer isso é crucial para não se criar premissas falsas sobre o potencial de retorno futuro desses ativos com base em um evento que foi, por definição, único. Fica claro que a questão tem várias camadas, né? A nossa conversa mostra que qualquer análise completa precisa necessariamente ponderar tanto os fundamentos internos das empresas, que foram responsáveis por criar todo esse valor, quanto os catalisadores externos, que influenciaram de forma decisiva o momento e a magnitude da distribuição. Exatamente. Nenhum dos dois fatores explica o fenômeno sozinho. A interação entre eles é que criou o cenário que a gente viu. Cabe a quem nos ouve agora refletir sobre qual desses fatores teve o peso decisivo na sua própria análise. E o material de base certamente oferece dados e informações para aprofundar qualquer uma das duas linhas de raciocínio.